Nenhum filme nos últimos 7, 8 meses me deixou com mais expectativa, mais ansiedade e curiosidade para assistir do que Zona de Interesse, dirigido e escrito pelo Jonathan Glazer e baseado no livro de mesmo nome. E tem várias razões para isso. Uma delas, a mais óbvia, o filme venceu o Grand Prix, o segundo lugar, por assim dizer, do Festival de Cannes, que concedeu a Palma de Ouro ao muito bom também Anatomia de uma Queda, da Justine Triet, que também está, junto com Zona de Interesse, indicado ao Oscar de melhor filme. E veja só, os dois têm a grande atriz alemã Sandra Hüller entre os papéis principais, no caso aqui do Zona, e no caso da Anatomia de uma Queda, no papel principal mesmo, e está inclusive também indicada ao Oscar de melhor atriz. Os dois filmes estão concorrendo a 5 categorias. Infelizmente, o Anatomia de uma Queda eu não consegui fazer vídeo, mas escrevi um texto sobre ele, vou linkar aqui na descrição do vídeo. Mas o Zona de Interesse, para mim, está realmente no outro patamar. Só daqui a alguns anos a gente vai ter a dimensão do poder formal, narrativo, temático. Essas três coisas não conseguem se desgrudar, naturalmente, desse trabalho do Jonathan Glazer, que para mim é um dos grandes, e eu já vou falar por quê. Antes de entrar em detalhes sobre Zona de Interesse, eu vou lembrar a você que por acaso ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, não se esqueça também de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o canal para outras pessoas, e lógico, também deixe o sininho das notificações aí sempre ativado para receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. Se você quiser acompanhar outros conteúdos que eu produzo sobre cinema, você pode me seguir tanto no Twitter quanto no Letterboxd, em que eu estou sempre fazendo comentário sobre lançamentos e sobre cinema de modo geral ao longo das semanas, principalmente de filmes que não dá tempo de trazer aqui para o canal. Zona de Interesse, antes de qualquer coisa, é dirigido por um cara que tem uma filmografia muito curta, mas em que todos os filmes, os 4 longas no caso que ele dirigiu, são absolutamente magistrais e de maneiras muito diferentes, embora os dois últimos dialoguem em muita coisa. O primeiro é o Sexy Beast, que é de 2000, um filme com Ray Winstone e o Ben Kingsley, muito bacana, um pequeno filme de máfia em que um personagem tem que obrigar o outro a deixar as férias ocasionais e oportunas dele para uma missão específica, e o filme se desenrola quase todo em torno disso e é muito bacana de assistir. Logo em seguida, 4 anos depois, ele lançou o Reencarnação, o Birth, com a Nicole Kidman no papel de uma mulher que começa a desenvolver uma relação bizarríssima, estranhíssima com um menino pequeno que se diz marido dela, se diz a reencarnação no caso do marido dela, e não é uma apologia à pedofilia nem nada disso, é uma relação no caso muito mais complicada de incredulidade e aos poucos de credulidade. É um filme espetacular, o Birth, que tem tido nos últimos anos uma considerável revisão. E uma década inteira depois, ele lançou o que para mim é, sem dúvida nenhuma, um dos mais marcantes do século XXI, que é o Sob a Pele, adaptado do livro de mesmo nome, de 2000, com a Scarlett Johansson no papel principal. Sob a Pele é para mim o filme mais kubrickiano, por assim dizer, desde que o Kubrick faleceu, e é também um dos filmes que tem a maior confiança, por isso mesmo que eu considero ele tão kubrickiano, na imagem, no poder narrativo e sensorial da imagem que eu já vi. Eu considero realmente um dos grandes da década, um dos grandes do século e um dos grandes da minha vida também. Eu sou absolutamente apaixonado pelo Sob a Pele, que está mais disponível do que os demais aí nos streams, e com certeza é o filme mais famoso da carreira do Jonathan Glazer. Isso pelo menos até agora, com o Zona de Interesse, que não só ganhou o Grand Prix em Cannes, como também está indicado a 5 Oscars, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor som e melhor filme internacional. Isso daqui, ao contrário do Sob a Pele, que ainda era um filme com alguma esperança, ainda tinha um olhar em alguns momentos terno e poético em relação a certos elementos da humanidade, aqui é o extremo oposto. Toda a poesia que o Jonathan Glazer extrai aqui desse filme é a mais mórbida de todas as poesias possíveis. É uma poesia 100% pessimista, 100% carregada em negativa, que convida você a experienciar uma coisa que racionalmente, no caso fora do ambiente do cinema, fora da ideia cinematográfica de observação, ninguém seria capaz, ninguém iria gostar de ver. No caso, um convite para você passar 104 minutos observando friamente a rotina mesmo, a rotina mais banal, mais comum do mundo, de uma família que está morando do lado do campo de concentração mais famoso de todos, que é Auschwitz. E no caso, essa família, obviamente, não é qualquer família, é a família do Rudolf Höss, que é o gerente, o diretor, o chefe, administrador desse campo de concentração. Em outras palavras, isso daqui é quase uma espécie de Big Brother dessa família. E isso porque ele esconde as câmeras, boa parte das câmeras do filme, os próprios atores não sabiam onde estavam, e as câmeras estão quase sempre, paradas no teto,
nas paredes, atrás de arbustos, atrás de plantas, e são várias câmeras, sem a equipe estar do lado, portanto, manuseando. Em alguns momentos específicos, e daí o quase, ele movimenta a câmera num traveling muito calmo, muito paciente, enquanto certos personagens caminham nesse jardim idílico, perfeito, impecável, lindíssimo que eles cultivam ali, enquanto do outro lado do muro está acontecendo o mais absoluto, o mais extremo do horror e da violência humana que a gente tem na memória recente, principalmente. Está longe, bem longe, de ser uma experiência agradável ou engajante emocionalmente, envolvente. Não é. Se você não está disposto, se você não está acostumado ou nunca na vida experienciou um filme em que você não tem necessariamente esse tipo de engajamento com a história, e é o caso aqui, você não tem engajamento com nada da trama, porque não existe propriamente uma trama, esse daqui definitivamente não vai ser um filme que você vai aguentar durante muito tempo, porque os primeiros 20, 25 minutos não acontece absolutamente nada de interessante do ponto de vista narrativo e ao mesmo tempo tudo está acontecendo, porque o que tem de mais pesado em Zona de Interesse está no extracampo, está no que a gente não está observando. Isso tem sido dito à exaustão sobre o filme porque é, resumidamente, um filme sobre o não visto. É um filme em que todo o horror, toda a violência está na sua cabeça, já que ele também intui uma experiência, ou melhor, um conhecimento prévio, uma memória muito grande, não apenas do que aconteceu na Segunda Guerra, não apenas do Holocausto, mas principalmente do imaginário coletivo do Holocausto. Então, a essa altura do campeonato, em pleno 2023, 2024, todo mundo já viu dezenas, talvez centenas de filmes sobre Segunda Guerra, já viu vários filmes sobre a violência do nazismo, vários filmes sobre o Holocausto, sobre o sofrimento, sobretudo dos judeus. Esse filme aqui não quer falar sobre isso, ele não quer mostrar essa violência, muito menos espetacularizar essa violência. Ele não mostra em momento nenhum o outro lado do muro. E isso poderia facilmente cair numa ideia de dispositivo barato. Quer dizer, então, vamos fazer um filme inteiro em que a gente só vai mostrar essa família nazista para mostrar o óbvio, o quão cruéis, o quão indiferentes, o quão desumanas na prática essas pessoas são. Mas muito mais do que só mostrar essas pessoas, o que ele faz nesse exercício quase catatônico de observação é fazer com que, ou melhor, obrigar o espectador a observar, a analisar, a quase que buscar um significado ou buscar algum lapso de humanidade ou algum lapso de explicação para o porquê de aquelas pessoas serem tão indiferentes, tão ocas em relação a uma violência tão brutal. Dá para notar que é até difícil descrever, né, o que o Jonathan Glazer consegue, o milagre que ele consegue performar aqui. Mas todo o cinema, essencialmente, é um convite à observação do outro, ou pelo menos de um olhar diferente. E o olhar que ele propõe nesse filme é quase um não olhar. É no sentido, lógico, de não existir uma mediação óbvia de estilo diante dessa situação. Você não tem aqui planos bonitos convencionalmente, pelo menos desse lugar, apesar de sim a gente ter alguns planos magistrais no filme, alguns planos muito fortes, mas não existe uma tentativa de trabalhar a imagem, trabalhar a luz de uma maneira que transporte a gente para uma outra época, né, do ponto de vista romântico, nada disso. É frio. A temperatura do filme, se filmes tivessem temperatura, isso daqui seria tipo menos 20, menos 30 graus, porque ele reduz, ele minimiza todo tipo de elemento mais obviamente cinematográfico que daria qualquer romantização ou que minimizaria qualquer coisa daquilo, que minimizaria ou humanizaria aquela violência. E o que ele faz é parar, fazer você olhar para aquelas pessoas, olhar para aquela realidade tão comum e, de alguma maneira, e aí é que o filme começa a ficar realmente perturbador, se ver naquela situação, se ver preocupado com a sua casa, se ver preocupado se vai se mudar, se não vai, fazer uma criança sentir o cheiro de uma planta, cuidar da piscina, até os defeitos matrimoniais aqui, você tem uma insinuação de traição por parte do marido e uma insinuação de traição por parte da esposa, coisas corriqueiras, coisas tão mundanas e tão identificáveis para tantas famílias. E do outro lado do muro, com a plena consciência desses personagens, está acontecendo essa violência inominável.
Então tudo isso torna esse olhar para essas pessoas muito mais do que apenas vamos observar uma rotina de pessoas que estão simplesmente cuidando do casaco, cuidando das filhas, cuidando da piscina, cuidando das plantas. Quanto mais idiota o elemento, quanto mais pouco importante ou desnecessário, mais ele tem a dizer sobre aquelas pessoas e sobre quem está assistindo ao filme. O filme inteiro é atordoado por um trabalho de som que está entre os melhores que eu vi nos últimos anos, sem dúvida o melhor do ano passado para cá, porque não apenas ele consegue fazer a gente intuir todo o horror que está acontecendo do lado de lá, como em alguns momentos ele sincroniza o som do extracampo com coisas tão banais, tão elementares, tão simples, tão corriqueiras do lado de cá, do lado do jardim, no caso dessa zona de interesse dos personagens, de uma maneira que fica mórbido ao extremo mesmo. Tem um momento, por exemplo, em que o menino está fazendo uma contagem, está fazendo um som com a boca, está brincando com uma coisa que muito provavelmente com aquela convivência ali, ele sabe precisamente o que é, e a gente está lidando com uma criança. Então o simples fato do Jonathan Glazer colocar as crianças nessa realidade, filmar as crianças também de alguma forma banalizando aquilo ali, conscientemente ou não, subconscientemente ou não, já é um exame muito cruel, frio e perturbador da perversidade humana ou da abertura para essa perversidade desde tão cedo. Uma coisa que, diga-se de passagem, Michael Haneke já tinha examinado muito bem na Fita Branca, que é um filme também muito gélido e muito perturbador, lá de 14, 15 anos atrás, um filme que também venceu o Prêmio em Cannes, no caso venceu a Palma de Ouro. Aqui, no caso, ele expande muito mais esse olhar, já que ele lida principalmente com os dramas, com as questões da personagem da esposa do Rudolph Hoss, que é a Miss Hoss, vivida pela Sandra Hüller. É uma personagem de revirar o estômago. Cada fala dela é de revirar o estômago e a Sandra Hüller, mais uma vez, está absolutamente brilhante na maneira como também não estiliza a interpretação dela em nada. Ela consegue entrar nessa figura que a gente vê a maior parte do tempo à distância, porque o filme inteiro não tem closes, né, não tem planos fechados no rosto dos atores, é tudo examinado a essa distância seca, fria e gélida, e ela consegue transitar por esses espaços com muita naturalidade, uma naturalidade realmente assustadora. Eu tiro o chapéu mais uma vez para o Jonathan Glazer pela maneira como ele consegue fazer de uma coisa que poderia muito facilmente ser chamada de um mero dispositivo, um dispositivo vaidoso até para demonstrar um apuro técnico para fazer uma certa coisa, mas que na verdade serve em função de uma experiência, de propor uma observação, um olhar que, à medida que vai passando não só o filme, mas o tempo desde que você assiste, só ganha novas dimensões e não sai da sua cabeça. Em tudo aquilo que ele consegue fazer você intuir, sentir e refletir, esse filme aqui é um trabalho de horror sem tirar nem pôr, em todos os sentidos da palavra. E é mais uma obra-prima do Jonathan Glazer.